Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos de independência para quem? Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos de independência para quem? Paz e bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Paz e bem de hoje é sobre o grito dos excluídos e das excluídas. O 28º grito dos excluídos e excluídas. O tema geral, desde o início, vida em primeiro lugar. E o lema, Brasil, 200 anos de independência para quem? O grito dos excluídos já acontece desde 1994. Foi idealizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante todos esses anos, foi atraindo novos parceiros e amigos e amigas do grito para comporem esse serviço, essa atividade social, religiosa e política não violenta. Há 28 anos, nós somos convocados, convocadas, convidados, convidadas a estarem nas ruas de todo o país no dia 7 de setembro para gritar por justiça, por vida, por terra, teto, trabalho, soberania, democracia. Vida em primeiro lugar. O grito dos excluídos já acontece desde 1994, como havíamos dito antes. 28 anos depois, nós ainda estamos gritando. Passamos pelos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Temer e agora Jair Bolsonaro. O grito sempre teve como objetivo motivar e incentivar o debate, a formação da construção da unidade, animar a mobilização das comunidades e dos grupos de pessoas excluídas, principalmente dos direitos básicos como saúde, educação, moradia, alimentação, segurança, transporte. Promover espaços presenciais e também virtuais. Defender a Mãe Terra, rios, florestas, os direitos dos povos indígenas e quilombolas, seus territórios. Defender o acesso à terra, teto e trabalho, seja no campo ou na cidade. Animar a participação e o compromisso com o mutirão da vida.
resistir e ocupar os espaços, garantindo o sagrado direito de estar nas ruas, nas praças e de se manifestar. O grito dos excluídos, independente do apoio da igreja, ele acontece porque já se tornou uma atividade da sociedade, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos políticos. É um grito pela vida, é um grito não violento, é um grito de enfrentamento a essas mazelas que estão aí na sociedade. 200 anos de independência para quem? Os eixos do grito dos excluídos de 2022 são 7. O primeiro é a violência estrutural. É urgente uma mudança de estrutura. Não é mais possível suportar as formas destrutivas como o sistema opera contra a vida dos povos indígenas e quilombolas, povo negro, das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, e dos pobres, de modo geral, vítimas maiores de um processo histórico de desigualdades sociais que se arrasta desde o Brasil colônia. Temos que reverter esse quadro e saídas existem. Investir em políticas públicas fortes contra a desigualdade, tributação progressiva, colocar a economia a serviço da vida e não do capital. Os movimentos sociais, eles têm respostas e muitas experiências exitosas. Vamos fazer o nosso grito ser ouvido para transformar essa realidade. O segundo eixo, dívida pública, dívidas sociais e direitos humanos. A dívida pública federal inclui o endividamento interno e externo do governo federal e é composta da emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, que arrecada menos do que gasta. Para além dos números, a dívida representa perda de soberania e autodeterminação, com interferência nas decisões políticas e econômicas, privatizações e entrega do patrimônio público. Representa ainda um modelo de desenvolvimento que faz da degradação uma oportunidade de negócios, que exploram, expropriam riquezas, desrespeitam os povos e a natureza. É a alavanca central do sistema, que acumula a riqueza gerada pela classe trabalhadora e entrega ao andar de cima, que se vê cada dia mais seleto e mais rico. Diante deste modelo econômico de expoliação, são necessárias ações concretas para questionar o conceito de dívida pública como elemento estruturante da economia de dependência e seu impacto na vida cotidiana, no preço da cesta básica, na falta de moradia digna, no não investimento em educação e saúde pública, na privação de direitos dos povos e da natureza. Em 79, o Papa João Paulo II, ao participar da abertura dos trabalhos da Conferência Episcopal de Puebla,
disse uma frase que depois nós usamos muitas vezes nos documentos, nos artigos. Os pobres cada dia mais pobres e os ricos cada dia mais ricos. E nesses 28 anos de grito dos excluídos e das excluídas, isso só aumentou. Isso só aumentou. O terceiro ponto, o terceiro eixo, educação popular e trabalho de base. É urgente construir um projeto educacional de base voltado ao fortalecimento da sociedade, que deve ser justa, democrática e acolhedora, sobretudo das classes oprimidas e marginalizadas. Que promova a consciência de suas condições de vida e das raízes dos problemas que as afetam e possam desenvolver estratégias para concretizar as transformações sociais, para terem uma vida melhor. A educação popular parte do princípio de que toda a história tem dois lados: a dos opressores e a dos oprimidos. Por isso, é uma ferramenta da organização popular, porque qualifica as pessoas que se dispõem a transformar esse sistema opressor e excludente pela raiz. Já dizia Paulo Freire, abre aspas, educar é promover nos sujeitos a capacidade de interpretar diferentes contextos em que estão inseridos, bem como qualificá-los e instrumentalizá-los para a ação. Fecha aspas. O quarto eixo, soberania alimentar, agricultura familiar no combate à fome e ao agronegócio. Para ser livre, um povo precisa ser soberano. E essa soberania passa pelo direito de todos, de todas, ao acesso a alimentos saudáveis. O que requer muita luta em defesa da agricultura familiar, pelo fim do uso de venenos, pela intensificação de ações emergenciais em rede de solidariedade no combate à fome, que atinge com mais intensidade famílias chefiadas por mulheres, sobretudo negras, em todo o país, mas principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, pessoas que acompanham o Paz e Bem, nós voltamos para o mapa da fome. Somos 33 milhões de pessoas passando fome. Isso não é justo. Isso não está certo. Daí afirmamos que agro é tóxico. Esse agronegócio aí não quer a vida da população brasileira, quer a morte. O quinto eixo, os 3 T's, terra, teto e trabalho. A luta por terra, teto e trabalho, levantada pelo Papa Francisco, assumida pela 6ª Semana Social Brasileira da CNBB, permanece como um grande desafio para os pobres. O cenário é de disputa pelo capital, que se estabelece nas fronteiras da exploração de terras e do trabalho com situações análogas à escravidão, da especulação imobiliária, em conexão com as políticas urbanas que excluem o povo pobre do acesso à casa, ao trabalho e salários justos e aos direitos básicos. A garantia do direito à terra, teto e trabalho por toda a população
é o primeiro passo para pensar um projeto popular para o Brasil. Mas não será tão fácil, porque, ao mesmo tempo que são elementos fundamentais para a manutenção da vida, são também usados e apropriados como meios de exploração do capital para gerar acumulação. Terra, teto e trabalho para todos, para todas. O sexto eixo, democracia participativa e democracia representativa. Tem se lutado muito para que a democracia representativa avance para a democracia participativa, em que, além de somente serem representados por políticos, políticas, eleitos, eleitas, pelo voto direto, os cidadãos e cidadãs são ativos, ativas nas tomadas de decisões. Nesse sentido, foram construídos vários espaços legítimos de participação, como conselhos de direitos e fórum, nos mais diversos campos de atuação social. Entretanto, os últimos governos têm minimizado a importância ou mesmo extinto tais conselhos, que necessitam da ação direta da sociedade civil. Outros meios fundamentais de participação, que também têm sendo ignorados, são os plebiscitos, referendos, leis de iniciativa popular, audiências e consultas públicas sobre os principais temas que impactam a vida da população. Antes de serem votados e definidos, tão somente pelos representantes eleitos, vereadores, deputados, senadores, sobre que temas, reivindicações, obras, políticas públicas você gostaria de dar e valer a sua opinião? Você já se perguntou por que as câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso e o Senado sempre votam projetos de leis importantes na calada da noite? Isso tem que acabar, meu povo. Mas não é votando em gente que quer a morte que isso vai acabar. Cuidado com aquelas que se dizem cordeirinhos, mas são lobos. Cuidado. O sétimo eixo é a defesa dos territórios. O território é o lugar onde se concretiza a vida, as relações, as lutas e a interação com a ecologia integral. Se constituem como espaço e tempo que compõem a identidade de um povo. Lugar de tradição, de cultura, de sacralidade que atravessa séculos, superando todo tipo de dificuldades. Extrapola as margens da terra e das águas. O Brasil que queremos deve ser espaço de todos os povos e culturas que sempre zelam pelo bem viver. No campo e na cidade há grupos despejados de suas casas, de suas culturas, de suas relações de pertença e identidade, para dar lugar aos megaprojetos que beneficiam apenas o capital. Foi assim nas grandes cidades do Brasil, no período da Copa do Mundo. E agora? O que sobrou para o povo impactado por essas obras? O que nós podemos fazer para garantir o direito ao território dos povos?
no dia 7 de setembro, nós iremos para as ruas e gritaremos vida em primeiro lugar. Nós não somos baderneiros. Nós não somos tumultuadores. Nós somos pessoas que estão indignadas pelo descaso com a vida das pessoas. O 7 de setembro é um dia de luta, de grito, porque ainda estamos crucificados. Precisamos fazer com que o povo desça da cruz. E para isso precisamos gritar. Ir para as ruas com nossas camisas, com nossos cartazes, com nossas bandeiras, imbuídos do espírito da não violência ativa, porque do outro lado, pessoas desumanas estarão nas ruas também. Vão tentar, de todas as formas, desvirtuar o nosso grito, mas não irão conseguir. Porque o nosso grito dos excluídos e das excluídas é o grito em favor da vida, da justiça, da igualdade, da fraternidade, da liberdade, do respeito, do diálogo e do encontro. Você, minha irmã e meu irmão, que sairá de sua casa no dia 7 de setembro, não vá para a rua sem tomar a 4ª dose da vacina. Não esqueça em casa o bloqueador solar, a sua garrafinha de água mineral, a sua sombrinha para se proteger do sol, o seu chapéu, o seu boné. Leve, sobretudo, a sua alegria. E se alguém passar por você e te provocar, não entre no jogo dessa pessoa. Lembre-se, você está na rua gritando porque muitas não podem gritar. Seja você essa voz, uma voz profética. Estamos juntos. Vamos juntos. Vida longa e próspera. Paz e bem. Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos de independência para quem? Paz e bem. Nos vemos com toda alegria, com toda profecia, com todo amor, no dia 7 de setembro, em todo o Brasil, no 28º grito dos excluídos e das excluídas.